Manhã com Deus maravilhosa. Bom é estarmos na casa do Senhor. A Bíblia chama a igreja de casa de oração, ou lugar da bênção. E você está no lugar certo nessa manhã de hoje, amém? Glória a Deus. Você está no lugar da bênção. Quem Glória a está no lugar Deus. da bênção Aleluia. é abençoado. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Criador dos céus e da terra. Ó Pai, nesta manhã de hoje nós queremos tributar a Ti, Pai, toda a honra e toda a glória. Ó Deus, és o desejado entre nós, és aquele que vive, és aquele que reina para todo sempre. Não viemos aqui nesta manhã de hoje, ó Pai, simplesmente por vir, mas viemos com o objetivo de adorar o Teu santo nome, adorá-lo em espírito, adorá-lo em verdade, porque a Ti, Senhor, é dada toda a honra, também toda a glória ao Teu santo nome. Eis aí Tua filha, eis aí Teu filho, ó Deus, que adentrou daquela porta para dentro. E ninguém adentro daquela porta para dentro, Senhor Deus, aleluia, para marcar presença aqui dentro dessa casa, não. Só viemos a este lugar, porque nós sabemos que a Tua voz vai falar o nosso coração nessa manhã. Creio, Deus, aleluia. Sabemos, ó Pai, que alguém se encontra, Senhor, quem sabe uma manhã de aflição. Mas é por isso que estamos nessa manhã com Deus, ó Pai, ó glória. Porque quando tudo está dando errado, o Senhor vai fazer dar certo. Quando tudo, Senhor, parece, ó Pai, aleluia, que não vai acontecer, nós creremos que nessa manhã a Tua mão fará, Senhor Deus, aleluia, as coisas acontecerem de uma forma diferente. Ó Pai, não queremos, ó Deus, que seja nosso braço, que seja nossa mão. Não queremos que seja nossa força, mas queremos que seja simplesmente a Tua mão poderosa e gloriosa em nosso meio nessa manhã. Ó Senhor Deus, por isso em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Já começa a tocar sobre vidas aqui nessa manhã. Já começa, Senhor, a trazer transformação, restauração, renovo, alegria no Teu Espírito. Mas pedimos a Ti, continue conosco nessa manhã. Sim, Deus, aleluia. E fazer a Tua vontade. Aleluia, Senhor Deus. Glória a Deus, aleluia. É agradável. Oramos crendo, confiando no Senhor e recebendo de Ti aquilo que o Senhor proporciona para nós nesta manhã de hoje, em nome de Jesus, amém? Grupo de louvor de adora a Deus. Glória a Deus, aleluia. Agora é Deus, aleluia. Agora é o nome dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus de poder e glória, aleluia, Jesus. Amém. Aleluia. Oh meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que Tu fizeste por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó, faz-me Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti, de graça deste ao meu coração.
Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia, Jesus. Esse Deus é grande. Glória a Deus fiel, Deus. aleluia. Deus fiel, aleluia. Deus de poder e glória. Aleluia, Jesus. Deus fiel e santo, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor da glória. Se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Eles se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Glória a Deus, aleluia. Deus fiel e santo. Teu reino é sempre eterno, que vale misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, Glória. para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Glória. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, Bondade e misericórdia. justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Glória a Deus, aleluia. Glória. O reino é sempre eterno. Glória a Deus. Esse Deus, ele é fiel. Fala pro teu
Fala para o teu irmão que está do teu lado. O Senhor marcou um encontro contigo hoje. O Senhor marcou encontro contigo hoje. Aleluia. Fala para ele, é nessa manhã. Esta manhã. E o céu se abrirá sobre a tua vida. E o céu se abrirá. Eu creio, Deus. Aleluia. Você crê? Vamos para ele, você crê? Você crê. Glória a Deus. Porque se creres, verás a glória de Deus. Glória. Quem crê vai ver a glória de Deus acontecer. Aleluia, gente. Glória a Deus. A presença dele está tão surreal aqui nesse ambiente hoje, nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Só sente quem está dormente. Mas a presença dele está aqui em nosso meio nessa manhã de hoje. E é por isso que eu te convido a prestar o teu melhor culto a ele nessa manhã. Eu não sei o que você trouxe para o culto. Eu não sei o que você trouxe para o altar de Deus nessa manhã de hoje. Mas eu sei e tenho a plena convicção que se você entrou bem, vai sair melhor. Mas se entrou quebrado, eita glória. Se você entrou quebrado, vai sair restaurado. Em nome de Jesus, aleluia. A palavra de Deus, amém? Se entrou mal, vai sair daqui renovado. Porque é isso que a presença dele faz em nós. Aleluia. Glória a Deus, amém? aleluia, Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus, compreendam com a paz do Senhor. Amém. Convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, juntamente comigo, lá no livro de Marcos, capítulo 11 e o verso 12. Marcos, capítulo 11, versículo 12. Glória ao nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém, todos encontraram? E diz assim: e no dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira que só tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo. E Jesus, falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Glória a Deus, aleluia. Lá no 17. Eu os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós as tendes feito corrido de ladrões. Amém? Somente até aqui. Glória a Deus. Vamos orar juntamente comigo em nome de Jesus. Soberano e eterno Pai, Pai querido, Pai amado, mais uma vez, ó Criador dos céus e da terra, nós chamamos, ó Deus, pelo seu santo nome, ó Pai querido, Pai santo, porque é de Ti, ó Deus soberano, que vem nosso socorro, Pai querido e Pai amado, no momento de angústia, no momento de tristeza. Pai querido e Pai amado, neste momento, Senhor, nós clamamos, ó Pai, ó Senhor, porque é do alto, ó Pai querido e Pai amado, que vem nosso socorro, ó Pai querido e Pai amado. Deus poderoso, que neste dia, Senhor, só possa trocar, ó Pai, sobre o Teu povo. O Senhor possa, Pai querido e Pai amado, abençoar o Teu povo assim, ó Pai, como o Senhor. Aleluia, por todo aquele povo, ó Pai, no deserto, o Senhor mesmo. Sim, Deus, aleluia. Ó Pai querido e Pai amado, Deus poderoso, Pai, fazendo sobrenatural, ó Pai querido e Pai amado. Vai, ó Deus, fazendo maravilhas no nosso meio, Senhor. Toca sobre vidas, ó Pai, desanimada, sem forças, ó Pai querido e Pai amado, vai dando forças, Senhor, vai passando o Teu bálsamo, Pai querido e Pai amado. Deus poderoso, fique conosco, Senhor, neste dia, Senhor. Pai querido e Pai amado, com Teu nome cresce, o nosso diminuímos, a Ti toda a honra e toda a glória. Tudo que fizermos, Senhor, é para Ti, é para a Tua honra, é para a Tua glória, porque o Senhor é o único merecedor, ó Pai querido e Pai amado. Foi o Senhor, ó Pai, que abriu mão do Teu único Filho, Senhor, para descer sobre essa terra, para, ó Pai, querido Pai amado, para ser traído, para ser chicoteado, para carregar aquela cruz, para ser pregado, Senhor. Foi o Teu Filho, ó Pai, que derramou o sangue, ó Pai, para que hoje nós podemos estar aqui. É por isso que nós Te louvamos e Te engrandecemos neste momento, Senhor. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus, dando glória. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus fiel, A palavra do Senhor vai dizer que
que Jesus Cristo, sendo 100% homem, mas sendo 100% Deus, ele vai ter fome. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que de longe ele vai avistar uma figueira a qual estava bonita, verdejante, glória a Deus, cheia de folhas, bem feita. Mas a palavra do Senhor vai ser bem clara que não era tempo de fruto. Mas mesmo assim o Senhor Jesus Cristo foi até ela. Ele sabia que não era tempo de fruto. Ele também sabia que ela não tinha fruto, mas ele foi até ela. Glória a Deus. E assim será a sua grande volta. Glória a Deus, aleluia. E uma pergunta que eu vou fazer para toda a igreja, reflita. Quando o Senhor Jesus Cristo chegar, o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, o que teremos para apresentar diante dele? Reflita nessa pergunta aí agora. O que você terá para apresentar ao Senhor Jesus Cristo? Você terá somente folha ou terá fruto para apresentar diante dele? Porque não era tempo. Então nós não temos que ver se é tempo ou se não é. Nós temos que ter fruto para apresentar ao Senhor Jesus Cristo na grande volta dele. Nós temos que ser, como a palavra das 10 diz, nós temos que ser prudentes, temos que ter azeite. Porque senão o noivo volta e nós ficamos, porque nós não temos reserva, temos que ter reserva. Mesmo que seja difícil, mesmo que não seja fácil, mas devemos ter fruto para apresentar diante do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele vai requerer de mim e de você. Lá em João 15 vai dizer que Ele é a videira verdadeira, nós somos os ramos. Mas nós semos ramos e não temos fruto, Ele as corta e lança no fogo. Glória a Deus, aleluia. E nós viemos ser ramos cheios de fruto para que Ele venha cuidar, para que venhamos dar mais fruto. Para quando chegar aquele grande dia, Ele olhar para mim e para você e dizer: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Glória a Deus. E assim é a vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Deus fiel, aleluia. Vou pedir a irmã para estar trazendo o louvor. E enquanto isso, as irmãs já engatilharam aí, amém? Se preparem no nome de Jesus. E nós vamos continuar adorando o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Nós vamos cessar de adorar o nome desse Deus. Deus de poder e glória. Amém? Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Você crê que o Deus que faz milagres está neste lugar? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Eu estava lendo ali em João 5, aonde fala daquele paralítico que estava há anos no tanque de Betesda. Aleluia. Quando o Senhor passou e o milagre aconteceu. E eu creio que o próprio Deus está aqui, Deus de milagre. Aleluia. E eu vou estar louvando. E esse louvor, quando eu escuto, eu vejo aquele homem dizendo o que aconteceu na vida dele. E eu creio que muitos aqui têm a cura do Senhor na sua vida. Aleluia. E ele dizia assim, quando alguém perguntava, eu queria quando alguém saía a olhar, meu foco era o tanque. Volta para minha, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus fiel, aleluia. 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 Glória a Deus. Eu via quando alguém saía a olhar, pensar ver se é mais um dos que foram curar. Meu foco era o tanque, imaginava assim: um dia para mim também será igual. Molhado eu viverei o sobrenatural. E quando eu disse para mim não tem mais jeito, Jesus me encontrou deitado no meu leito. Ao invés de me jogar para me molhar, creio que Ele me curou assim. Aleluia. Eu tenho um milagre pra contar. No tanque agitado eu nunca entrei. Eu tenho um milagre pra contar. Jesus me disse que anda e eu andei. Eu tenho um milagre pra contar. Jesus me curou e creia foi perfeito. Eu
mas você é diferente. Eu vou te curar e vai ser assim. Nem coisa d'água. Você vai sair na sua cama e vai carregar ela. E todos vão olhar. Você não está molhado, mas você está curado. O que aconteceu com você? E você só vai dizer: eu recebi o meu milagre a seco. Nem a gota d'água me molhou. Eu recebi o meu milagre a seco. Aleluia! A própria fonte foi quem me curou. Aleluia! E a fonte está aqui em nosso meio. Aleluia! E as palmas vão ao nosso meio. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, é forte. A fonte está aqui, amém. A fonte está aqui, meu irmão. As irmãs adoram a Deus em nome de Jesus. Glória a Vamos, Deus. irmão, vamos trazer o céu para a terra. Vamos trazer o céu para a terra. Vai trazer ele para cá, é só adorando o nome dele, amém? Então dê glória para Jesus mesmo, exalta o nome dele. Ele é bom. Aí complica, né, irmão? Vem cá. Vem cá. O Senhor já preparou uma bênção para você. Vem cá. Vem, vem. Abre a boca, dá aí. O Senhor já preparou uma bênção para você. Glória a
a Deus. Aleluia. Bendito seja Deus. Irmã Aline, está com a oportunidade. 5 minutos aí para entregar a palavra da parte de Deus no nosso coração. Irmãos, por favor, irmão. Obrigado ali. Nos visita, está nesta manhã de domingo nos visitando a irmã Ana, com as filhas Luísa e Amélia. Está onde? Irmãos? Faz assim, por favor, isso. A irmã Marli também está ali. E a irmã Lídia com o esposo Edgar. Por favor, faz assim. Eita. Desde já, nosso muito bem-vindo. A irmã Ana com as filhas e também a irmã Marli. É um prazer tê-los aqui conosco também, a irmã Lídia, assim como os demais visitantes que nos visitam nessa manhã. O esposo Edgar. A irmã Lídia, ela congrega ali com a pastora Leandra, que é a minha mãe, na Suíça. Está em Porto e vem lá de Porto até aqui fez essa viagem Glória a Deus. para estar aqui adorando a Deus conosco. Nosso coração se alegra muito no Senhor por os nossos irmãos e tê-los aqui conosco, né? A gente sempre vai lá, mas hoje Deus preparou essa ocasião para que aqui a serva de Deus com o esposo estivessem conosco adorando a Deus. Então a igreja vai receber todos os irmãos nessa manhã. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Deus é tão lindo que Ele testifica, né? Eu disse ao meu marido que eu estava, desde sexta-feira, o Senhor tem falado sobre cura comigo. E a irmã Eide cantou cura aqui. O Senhor, Ele é Deus de impossível. Eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 9, versículo 20. Aleluia. A glória de Deus. Aleluia. Eita glória. Amém, igreja? A palavra do Senhor vai dizer assim: E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla de sua roupa, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar a sua roupa, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo, disse: Tende bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Amém? Somente até aqui, pode se sentar. Dando glória, aleluia. Deus fiel, aleluia. De uma mulher que padecia já há 12 anos com fluxo de sangue, já tinha gastado o que tinha e o que não tinha. Com médicos, tudo que o homem poderia fazer, o homem fez para ela. E ainda assim ela não ficou sã. Mas ela ouviu dizer de um Jesus que curava, de um Jesus que operava milagres. E ela disse: se eu somente tocar, porque ela era impura, ela não poderia estar ali no meio. Mas ela disse: se eu somente tocar, eu ficarei sã. E assim ela fez. Imagina uma multidão, como que o Senhor sentiu que alguém tocou na orla do seu vestido, das suas vestes, como que ele sentiu, porque virtude saiu da orla do Senhor. E aí eu estava meditando sobre essa palavra em casa e eu falava assim: Deus, como que ela sabia? Se ela só tocasse no Senhor, se ela só tocasse em Jesus, ela ficaria sã. Porque muitas vezes a gente vê Deus operando e a gente não acredita que o milagre pode acontecer, a gente deixa a dúvida entrar. A gente vê ali, ó, a escassez chegando, a gente vê o circo apertando e a gente fala: não,
vai acabar, eu vou padecer. A gente não crê que o Senhor vai prover. E ela só creu que se ela tocasse, ela ficaria sã. Aleluia. E aí eu comecei a pesquisar e o Senhor me levou no livro de Malaquias. E aí eu fui pesquisar, por que fala, né, que se só tocasse na orla do seu vestido, ela ficaria sã. E em hebraico, a orla significa asas. Tanaf, quer dizer asas. E lá em Malaquias vai dizer assim, em Malaquias capítulo 4 diz: mas para vós, os que temeis meu nome, nascerá o sol da justiça e trará cura em suas asas. Trará cura. Lá em Malaquias, 433 anos antes de Cristo, o profeta já profetizava que ele traria cura na orla do seu destino. Deus é lindo porque ele testifica em todo tempo, ele promete, ele cumpre. Às vezes a gente acha que a nossa promessa está tão longe, e desde sexta-feira o Senhor tem falado muito sobre cura. Eu não sei qual é a cura que você precisa, se é emocional, se é física, se é material que você precisa, que o Senhor vai ali prover uma cura. Mas o Senhor vai prover. Eu creio, aleluia. Hoje nós temos uma manhã de milagres e eu creio que você não vai sair daqui. O Senhor é Deus de impossível. A medicina pode dizer, mas a última palavra vem do Senhor. Deus testemunhou há pouco tempo a cura de um pastor, no qual os médicos desenganou, mas a última palavra vem de Deus. Deus é aquele que ele restitui um órgão. O médico disse que não teria como, mas o Senhor faz. Quando ele ia fazer, ele faz. E tudo que ele faz na nossa vida é ensinamento. É para o nosso bem. Às vezes o Senhor aperta conosco um pouquinho, mas é porque ele sabe que se ele apertar, sai mais um pouquinho de azeite. Ele sabe que se ele apertar, tem mais um pouquinho, a gente busca mais um pouquinho. Às vezes a frustração toma conta da gente, a gente fala assim, não, mas eu não vou orar, mas o Senhor permite, porque é ali que você vai, desce na olaria dele e ele trata. Quebra um vaso aqui e refaz. Quebra este vaso aqui e refaça ele. Nós não conseguimos, mas o Senhor faz. Glória a Deus. Nós somos vaso na mão do oleiro, nós somos vaso. O Senhor, ele quer nos restaurar, ele quer limpar, ele quer tirar tudo, as arestas. Ele quer perfeição, ele quer qualidade. Ele quer que nós tenhamos exaltar ele em todo o tempo, porque ele é a nossa prioridade. No momento que ele não for a nossa prioridade, nós não temos nada. Porque com Jesus nós temos tudo. A palavra de Deus diz: o Senhor é nosso pastor e nada faltará. Não vai faltar a palavra, não vai faltar o cuidado, não vai faltar o livramento. Aleluia. Não vai faltar. Ontem nós tivemos um momento lindo com as mães aqui, da salinha do Ministério Infantil. E o Senhor, eu creio que o Senhor operou um milagre ontem. Eu creio na cura. Eu creio que o Senhor vai. Nós vamos ter testemunhos aqui, muito breve. Porque o Senhor, ele liberou a cura ontem. O Senhor usou a cura. Assim como ele fez, não precisou lá molhar. O Senhor colocou a mão, não vai precisar nascer para o Senhor operar a cura. Ele vai curar, vai nascer curado. Porque o Senhor, ele faz assim, ele é perfeito. A palavra de Deus diz assim, quando eu olhei ali para aquele casal, que eu cheguei, Deus me dizia assim: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Eu não sei, amada, o que passa na sua vida, né, que sou esposa, eu não os conheço, mas é a palavra que Deus me dava. E eu abri a Bíblia aqui 2 vezes em Salmos 46. Então, assim, aquieta e saiba que ele é Deus na sua vida. O seu milagre vai chegar. Eu não sei o que você tem pedido, não, mas você está precisando. Mas Ana orou por um ano, anos orando. Ana não desistiu, o milagre dela foi gerado. Mas ela precisou de tempo, irmão. Porque para Samuel vir, Samuel não foi só Samuel. Samuel foi juiz, Samuel foi profeta, Samuel que tomou conta ali de tudo. Então o seu milagre vai chegar. O milagre vai chegar.
Cumprimenta a igreja, a paz do Senhor do Jesus, amém? Amém. Mãe, virtuosa, mãe, dedicada, mãe, trabalhadora, por muitas vezes sofredora, mas que não recusa em sua fé, independente das circunstâncias, pois a sua fé é em Deus. Inabalável, mulher de coração, que tem intimidade com Deus, mãe vitoriosa, mãe temente a Deus, que medita dia e noite na palavra do Senhor e em seu coração está gravado o que diz as escrituras. Em Provérbios 31 diz: mulher virtuosa, quem achará o seu valor muito excede ao de rubis. Eu te agradeço por Senhor estas joias preciosas que o Senhor agraciou com a dádiva de serem chamadas de mãe. Feliz Dia das Mães. Glória a Deus, aleluia, forte. É forte o mistério do Senhor. Glória a Deus. Glória ao nome de Jesus. Realmente não é por acaso, não é em vão, não é obra do acaso. É Deus que faz as coisas em seu determinado tempo, amém? E o tempo de Deus é melhor do que o nosso, sim ou não? Não descansa o coração, irmão. O tempo de Deus não é o teu não é o de Deus. No teu tempo você tem a bênção, mas logo você perde ela. Mas no tempo de Deus ela chega e permanece. Glória a Deus. Essa é a diferença do tempo de Deus e do tempo do homem. Amém? A gente vai estar adorando a Deus, os varões. Irmão Rogério. Os varões, garganta afiada, vai estar adorando a Deus. Pensa nos varões que tem uns varões com uma goela afiada. Principalmente os Zaqueu. Zaqueu é um deles. É por isso que vai adorar o nome de Jesus aqui. Amém? Vamos adorar o hino abençoado. E a igreja vai nos ajudar, porque os irmãos conhecem, é um hino bem conhecido entre nós. E nós vamos adorar. Os varões já se alunam na frente aqui, por favor. Guerreiros de Cristo, cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém?
Vamos continuar louvando a Deus. Vamos continuar exaltando o nome desse Deus. Amém? Deus fiel, aleluia. Deus de poder e glória. Deus, o irmão Davi vai estar adorando a Deus. E eu vou pedir hoje o irmão Teodoro para recolher as ofertas e dízimos na casa do Senhor. Onde é que está o mistério? Nós temos um mistério agora, né? Não, irmão, nós temos um mistério. Aqui agora nós temos uma cestinha aí, meus irmãos falaram assim: deixa nós dar um jeito disso aí, pastor. E deu mesmo, aí. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar. Se põe de pé para adorarmos a Deus, amém? Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia, é verdade. O pastor falou que faz bastante tempo, porque meu trabalho exige quase todo dia. É sábado, domingo e segunda. Quando caem as folgas, é no meio da semana. E é no meio da semana que tem culto. Falar para o pastor para ele preparar um culto para mim no meio da semana, que é folga. Porque a saudade e a falta, irmãos, se a gente não congregar, é complicado. É complicado. Então eu peço que a igreja ore ao meu favor para que o Senhor toque no coração deles lá e me dê, me passe a trabalhar no meio da semana e folgar no final de semana. Porque tem também, né? Mas isso aí é só Deus mesmo. Queridos irmãos, eu vou louvar o Senhor Jesus. Eu não sei como você chegou nesse lugar, mas o Senhor tem falado com cada um de nós desde quando começou o culto, nos louvores, na palavra. E o Senhor fala muito de cura. Eu preciso de cura para minha alma. Quem precisa de cura, levante a mão. Porque nós somos soldados e a batalha ela continua. Ela só vai findar quando Jesus voltar. Então, enquanto isso, nós estamos lutando, guerreando contra o inimigo. O inimigo não são as pessoas, mas sim aquele inimigo que nós não vemos. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Há muitos feridos choram de angústias e de dor, clamam por proteção e por paz. Há muitos que sofrem suas necessidades atende. Não deixe sobrado, ferido morrer. Nega o bálsamo, que a ferida sarará. Protege o com teu manto de amor. O compartilhemos descanso lhes darás, e toda angústia sairá. Não deixe os fiéis soldados feridos. Glória! Oh, aleluia! Lutaram na frente para e o forte inimigo puderam vencer. Mas por este esforço, Satã intentou suas vidas matar. Não deixe o
Aleluia! Oh, aleluia. Tu és soldado, meu irmão. Vai morrer nessa guerra nada, vai nada. O Senhor não vai deixar o soldado ferido correr, não. É como um bom samaritano. Ele vai te levar para uma hospedaria, vai te hidratar, vai derramar azeite sobre a tua ferida. Oh, glória. Mas Ele vai cuidar de você. Abra tua Bíblia comigo em Gênesis, o tempo voa, por favor. Capítulo de número 32, o versículo que nós vamos começar a ler, é o de número 26. Glória. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gênesis, capítulo de número 32, o versículo é o de número 26. Glória a Deus. Tu está aqui para adorar a Deus, então adora mesmo, tá? Não cesse de adorar o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Gênesis capítulo 32, versículo de número 26. Gênesis é o último livro da Bíblia, amém? Vocês estão ligados, né? Ouvi alguém ter falado, está repreendido. 32 de Gênesis, capítulo 26, é o primeiro livro da Bíblia. Diz assim o texto, verso 26: Disse este: Deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: Não te deixarei ir se me não abençoares. Está aqui, Gabriel, 27? Está aqui? Leia aqui toda a igreja, por favor. Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. E o 28 diz, olha que coisa linda: Então disse: Já não te chamará Jacó, e sim Israel. Chamará quem? Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. 29, igreja. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me peço-te saber o teu nome. E disse: Por que perguntaste o meu nome? E abençoou ali. Aquele lugar, o 30, aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face, e a minha vida foi salva. Glória a Deus. Foi o quê? Salva. Então cubra a tua cabeça e feche teus olhos. Deus, a tua palavra é gloriosa, é poderosa, é genuína. A tua palavra, ela vivifica o nosso espírito, a nossa alma, ela alegra o nosso coração. E também a tua palavra, Deus, ela tem o poder, aleluia, de levantar aquele que está caído, de restaurar aquele que está ferido, aquele que está quebrado. Por isso, por bondade, Deus, e misericórdia, fale conosco de uma forma clara, concisa e poderosa. E não fale o que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para revelar o nosso coração. Por isso, Deus, te apraz, exorta, ensina, edifica, todavia faça conforme o teu querer e a tua vontade. Amém. Glória a Deus. Irmãos, Jacó. Falar de Jacó, presta atenção aqui, por favor. Nós sabemos que Deus, ele vai fazer uma aliança com um homem chamado Abraão. E eu preciso ir lá só para nós chegar onde a gente leu, que até porque eu acho que foi domingo passado, retrasado, não sei se eu falei sobre Abraão. Mas só para os irmãos entenderem que Abraão, ele vai ser chamado pelo Senhor Deus, para Deus assim, para que Abraão assim venha vivenciar uma grande promessa da parte de Deus. Essa promessa que Deus faz para Abraão, volto a repetir, nós sabemos que, se não me falha a memória, no capítulo 12, que Deus ele vai fazer a promessa a Abraão do menino Isaac, né? Sabemos que Abraão é casado com Sarai, o nome dela ainda não é Sara, o nome dela ainda é Sarai. E Abraão ainda não é Abraão, mas o nome dele ainda é Abrão. Então Abrão e Sarai, eles vão ouvir a voz de Deus. Deus começa falando, revelando ao coração de Abrão, que vai vos dar um filho. E Sarai, ela é estéril, ela não pode ter filho, só que ela tem uma serva ao seu lado que tem por nome Agar. Agar, isso, irmão. Agar, ela é simplesmente a serva de Sarai.
E por Agar ser a serva de Saraí, e está sempre debaixo do mesmo teto de Saraí e Abrão, ela vai chegar diante de Abrão e vai dizer: Abrão, olha, faz um negócio, eu vou te entregar minha serva Agar, para que dela venha ser gerada uma criança, e assim eu venha ter um filho, para me cuidar, porque eu não posso cuidar. Abraão, então, ele vai fazer aquilo que Sara diz, e aí Agar vai ter um filho. O nome desse filho chama-se Ismael. Ismael vai ser o filho primogênito do homem chamado Abrão. E quando Ismael, aleluias, está sendo gerado no ventre de Agar, a Bíblia vai dizer, amada igreja do Senhor, que enquanto Ismael está sendo gerado no ventre de Agar, Saraí recebe essa promessa. Saraí, quando Deus fala primeiro com Abrão, Saraí ouve Abrão dizer aquilo que Deus falou ao coração dele. Saraí, então, quando percebe que Abrão recebe, olha para cá, quando Saraí percebe que Abrão recebe a visitação de dois anjos estes, aleluia, que desce com uma promessa para a vida deste casal e desta família. E aí nós podemos ver, amada igreja do Senhor, que o Senhor Deus simplesmente fala na boca dos anjos que ele envia até Abrão. E a promessa que traz é essa. Só que Saraí nesse momento está dentro da tenda. Quando ela está dentro da tenda, ela vai ouvir a conversa dos anjos com Abraão. Ela então vai sorrir. Quando ela sorrir, o anjo vai dizer, aleluias, por causa que ele ouve que Saraí vai sorrir. E então ele vai dizer diretamente a ela que o menino, por causa do riso dela, o nome do menino ainda seria chamado Isaac, porque Isaac, ele é uma promessa do céu. E para nós entendermos isso, você tem que perceber que a esposa de Abraão não é Agar, a esposa de Abraão é Saraí. Então Abraão e Sara, na verdade, estão dando um jeitinho para que eles consigam alcançar aquilo que o coração deles almeja. Porém, a Bíblia diz que o coração do homem, ele é enganoso, aleluia. Pelo fato do coração ser enganoso, eles têm no coração deles, aleluia, o desejo de ter um filho dentro do seu lar, mas não pode ter filho porque Sara é estéril, glória. Além de ser estéril, é avançada em dias, ou seja, avançada em idade. Pelo fato dela ser estéril, não poder gerar, eles dão esse jeitinho, aleluias, para que eles venham alcançar uma herança que assim o Senhor Deus dera a todo homem, a toda mulher, que é um filho, glória. Só que enquanto eles estão dando um jeitinho para que uma promessa se cumpra na vida deles, o Senhor enviou um anjo, aleluias, até Abraão, para Abraão entender que com o céu não precisa de jeitinho, que com o céu não precisa inventar moda, que com o céu não precisa ficar, aleluia, inventando diz que não. Mas como é que funciona com o céu? Com o céu assim, ó, se ele falou, ele vai cumprir, ó glória. Se o céu disse, ele se responsabiliza pelo que ele disse, ó glória. Mas Saraí está dando um jeitinho para viver uma promessa. E o erro de muita gente é querer acelerar o tempo da promessa. Quando nós tentamos acelerar o tempo para que a promessa se cumpra, glória, aí nós estamos arrumando briga com Deus, irmão. Então o que nós fazemos, irmão? Nós vamos estar firmados em Eclesiastes capítulo 3. O que está lá? Ao tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Ao tempo de Deus para cada um de nós. Então a palavra diz que Saraí, ela sorri. Ela dando risada, irmão, falando, olha, fica tranquilo, tu pode sorrir agora, mas daqui um dia tu vai estar sorrindo de alegria, porque o sorriso dela é irônico, glória. E existe um riso de alegria que o céu, aleluia, preparou para nós nessa manhã. Vamos andar. A Bíblia diz então que Abraão vai ter um filho com Sara, e o nome desse com Saraí. O nome desse filho vai se chamar Isaac. Isaac também ele está agora debaixo de uma promessa do céu, porque a promessa que Deus tem sobre Abraão não é só sobre Abraão, é sobre a parentela de Abraão. Então o que está sobre Abraão alcança Isaac. Isaac mais tarde vai casar, ele casa com uma mulher chamada Rebeca. Quando ele casa com essa mulher conhecida chamada Rebeca, a Bíblia diz que ele vai ter filho, aleluias, com ela. Então essa mulher vai gerar 2 filhos, um se chama Esaú e outro se chama Jacó. A Bíblia diz que Jacó ele é um menino de casa, mas Esaú é um menino do campo.
Pelo fato de Esaú sumir do campo, a Bíblia diz que Isaac se apega a Esaú e Rebeca se apega a Jacó, que é o caçula da família. E é no capítulo de número 25, ainda do livro de Gênesis, que Jacó vai ter acesso à bênção da primogenitura que seria de Esaú. E aí então já começa a haver um desacerto entre os irmãos, porque a bênção que é para Esaú agora está passando para a mão de Jacó. Só que quando nós vamos andando um pouquinho mais adiante, nós podemos ver, aleluia, que ainda no capítulo, por exemplo, 26, capítulo 27, 28, aqui ainda no livro de Gênesis, nós vamos ver que o Senhor Deus agora, Ele está direcionando as coisas para que a promessa, olha para cá, irmão, para que a promessa de Deus se cumpra sobre a vida de Jacó, por causa daquilo que Deus falara no coração de Abraão. E ainda nós podemos ver que quando o Senhor Deus está fazendo uma promessa, irmãos, aleluias, para a vida de Jacó, a Bíblia diz, ainda no capítulo de número 30 e 32, do 30 ao 32, que de repentemente Rebeca ouve Esaú diante, conversando com Isaac. A conversa que Esaú tem com Isaac é a seguinte: Rebeca ouve a conversa de Isaac com, aleluias, Esaú. A Bíblia diz que Esaú, aleluia, que Isaac já está velho e farto de dias, a ponto de ele ficar cego, ele não mais enxerga. Mas quando Isaac não consegue enxergar, Rebeca ouve a conversa entre Isaac e Esaú, entre Esaú e Isaac. E o que Rebeca vai simplesmente falar, o coração, aleluia, de Jacó, é para que Jacó viesse se precaver. E por que isso, Samuel? É porque simplesmente Isaac pede a Esaú para ir ao campo e buscar uma caça para o seu pai. E o seu pai está dizendo para ele: Esaú, eu já estou farto de dias, meu filho. Eu não sei, amanhã possa ser que eu não acorde vivo. Então faz um negócio, vai até o campo, busca uma caça, prepara e traz para mim comer, porque eu quero saborear daquela caça que você trazer até a mim. Assim Esaú faz. Só que quando Esaú faz isso, Rebeca se adianta, irmão. E por quê? Porque Rebeca ama a Jacó, Isaac ama a Esaú. Quando isso acontece, a Bíblia vai dizer que Esaú vai para o campo caçar. Mas quando ele está, aleluia, ausente do seu pai, Jacó então vai armar, Rebeca vai armar uma tramóia para que a bênção que seria de Esaú venha recair sobre Jacó, glória. Só que enquanto ela está armando esse esquema, aleluia, Jacó fala: mamãe, mas isso não é certo, a bênção não é minha, a bênção é do meu irmão, porque o meu irmão é mais velho, aleluia, dos teus filhos. Mas Rebeca fala: não te preocupa, meu filho, vamos preparar alguma coisa, leva até teu pai. Irmão, a Bíblia diz que Rebeca prepara um guisado para Isaac. Olha para cá, você entender isso. E é o guisado que ela prepara para Isaac, ela manda Jacó ir até Isaac e levar o guisado, a caça, e saborear, o que na verdade seria um cordeiro ou ovelha. Quando ele está diante de Isaac, ele está Jacó percebe, porque Jacó não pode ver, mas ele ainda ouve. Isaac não pode ver, mas ele ainda ouve. E Isaac está assim: a voz é de Esaú. Porque a Bíblia diz que Jacó ele é peludo. Só que Isaac não, Esaú não. Então ele está tentando com Rebeca enganar o pai, e até consegue. O pai come da caça, passa alguns instantes, chega Esaú, aleluia, com a caça. E quando chega Esaú com a caça, a Bíblia diz, irmão, que Esaú fica transtornado. Por quê? Porque o Isaac vai falar: meu filho, eu já comi da caça que você trouxe. Esaú olha para o pai e fala: pai, de maneira alguma, eu acabei de chegar e preparar a caça, como você já comeu? Aí ele vai dizer: então foi teu irmão Jacó que me enganou. Esaú, irmão, fica transtornado da vida. Esaú agora quer matar a Jacó. Rebeca vem até Jacó e diz: Jacó, meu filho, foge daqui, vai para Padarã, porque em Padarã tem meu irmão Labão. Procura Labão e vai ter com ele, que ele vai te dar suporte e vai te dar auxílio lá em Padarã. Então Jacó obedece a voz da mãe. Olha para cá que vocês vão entender isso. Então Jacó obedece a voz da mãe e desce até para Padarã. Quando ele chega em Padarã, ele vai se deparar com Raquel, oh glória. De Raquel ele vai ter uma aproximação com Labão. Mas durante essa trajetória, irmão Joelson, aleluia, irmão Flor, durante essa trajetória que ele está indo para Padarã, a Bíblia vai dizer, aleluia, que Jacó vai chegando a determinada altura e vai colocar uma pedra, e vai fazer dessa pedra um travesseiro. Quando ele faz dessa pedra um travesseiro,
meio. A Bíblia diz que o Senhor vai visitar a Jacó, irmão, aleluias, na madrugada. Quando o Senhor visita a Jacó, glória, o Senhor começa a falar o coração de Jacó. Jacó então se desperta e diz: olha, certamente o Senhor está comigo nessa viagem. E ele fala: Senhor, se o Senhor me abençoar na minha trajetória, se o Senhor me der o vestir, se o Senhor me der o calçar, se o Senhor me der o que comer, eu vou continuar servindo ao Senhor, glória. E aí quando Jacó, aleluia, quando Jacó diz isso ao Senhor, o Senhor responde a Jacó. E quando o Senhor responde a Jacó, o texto vai dizer, aleluia, quando Jacó se encontra, é próximo de uma cidade chamada Luz, oh glória. Mas então o Senhor Deus vai dizer para Jacó: Jacó, aproveita que tu está neste momento, aleluia, ouvindo a minha voz, prepara o altar, oh glória. Assim, Jacó, você preparar esse altar, também, aleluia, oferta um sacrifício no altar para mim, oh glória. Jacó entende o mistério do céu, irmão. Qual é o mistério do céu, irmão Léo? É que para mim receber, primeiro eu ofereço para o Senhor, oh glória. É que para mim receber, primeiro eu tenho que entregar algo. O que Jacó entrega? Jacó vai para o altar, irmão, oh glória. E eu vou falar um negócio para você, oh glória. Dentro da palavra do Senhor, todos os que se colocaram no altar do Senhor, o Senhor supriu a necessidade. E Deus está dizendo para você que está no meu altar: Remaia, eu vou cuidar da tua vida. Para você que ainda está no altar e sendo fiel e honrando a minha palavra, eu vou cuidar da tua casa. Eita, é Deus dizendo assim: Jacó, enquanto você estiver no altar, oh glória, a minha presença está sobre a tua vida. Ô Jacó, enquanto você me servir, não vai faltar o que vestir. Ô Jacó, enquanto você me servir, não vai faltar o comer. Ô Jacó, enquanto você me adorar, o calçado não vai faltar. Oh, yeah. E Jacó poderia dizer: Senhor, mas por que não vai faltar? É porque Jacó, quando alguém prioriza o céu também prioriza alguém, oh glória. E Deus está dizendo: Jacó, enquanto você buscar primeiro o reino dos céus, as demais coisas eu vou trazer para dentro. Alguém está recebendo a palavra? Porque o céu está. A Bíblia está dizendo assim: olha, Jacó está brigando, Jacó está dizendo para o Senhor: Senhor, mas se o Senhor for comigo nessa jornada, se o Senhor ser comigo, ó Pai, eu vou servi-lo em todo tempo, eu não vou deixar de honrar o teu nome. E Deus assina embaixo, porque Deus gostou da oração de Jacó. E Deus está dizendo assim: eu até gostei da tua oração, serva. Eu até gostei da tua oração, servo, oh glória. E se ele gostou do que você disse no altar, ele está dizendo: fica tranquilo, porque você não está esperando, mas eu estou fazendo uma reviravolta aí. Eita. Olha Jacó, fala com o Senhor, desce a ter Padarã. Vai erigir, diz o texto, um altar. Está no altar do Senhor, está obedecendo ao Senhor. E isso é um problema para o inferno. É o crente que está no altar e está obedecendo. O diabo coça a cabeça, porque não sabe como vai te parar. E não adianta tentar te parar, porque não adianta, irmão, porque o céu é contigo, irmão. O texto diz que Deus falou: Deus que fala, Deus falou assim: Jacó, eu serei contigo por onde tu andares. Deus está dizendo, irmão Davi: eu serei contigo por onde tu andares, oh glória. Onde tu fores, o Senhor é contigo. É o texto que está dizendo. Ele vai para Padarã, se depara com Raquel. Raquel apresenta o parente Jacó ao pai Labão. Irmão, estou falando um negócio para vocês aqui. Agora eu vou começar a pregar mesmo. Sabe por quê? É aqui que está o ponto alto. Qual o ponto alto, irmão? Ele chega na casa de Labão. Olha para cá, irmão Júlio. Ele chega na casa do Franklin de Labão. Quer saber do negócio, Rogério? A casa de Labão, aquilo que é de Labão não está prosperando. Olha que coisa linda, irmão. Olha para isso, Zaqueu. O que Labão tem é ovelhas, é gado. Mas o que ele tem só fica naquilo. Por quê? Porque não consegue desenvolver, não consegue progredir, não consegue
avançar adiante, irmão Alexandre. E aí o texto está dizendo, aleluias, que quando, no capítulo 32 em diante, que quando Jacó chega na casa de Labão, isso aqui é lindo, irmão Helder, porque quando Jacó chega na casa de Labão, as coisas da casa de Labão, está tudo ao contrário, irmão, nada está se encaixando, as coisas não estão progredindo, não há progresso dentro da casa dele, as coisas estão indo de mal a pior. Aí chega Labão com a conversa fiada para Jacó, e ele diz assim: ó Jacó, o negócio é o seguinte, não é porque a gente é parente que você vai trabalhar para mim de graça, Jacó. Então me diz qual é o teu salário, que eu quero, aleluia, pagar a você o teu salário. Jacó fala: quer saber de uma coisa, Labão? Fica descansado, eu tenho que comer e vestir, não quero mais nada, Labão. Mas uma coisa eu te peço, eu vou trabalhar por 7 anos por amor à tua filha Raquel. Então Labão fala: está combinado, Jacó. Você falou e disse, está combinado, vai ser sim. Cumpre Jacó, irmão, 7 anos trabalhou para Labão por amor a Raquel. E aí ele entrega, aleluias, a sua filha chamada Lia para Jacó. Então logo Labão já quebrou uma aliança entre ele e Jacó. Já que a aliança na terra foi quebrada por Labão diante de Jacó, o que me chama a atenção é que Labão diz a história, o texto, que Labão, irmã Thaís, está enganando, irmão Anderson, a Jacó. Quanto mais ele está enganando Jacó, mais Jacó está prosperando, irmão. Olha para isso. Enquanto Labão está enganando, passando Jacó para trás, Jacó continua progredindo, glória. E me chama a atenção, porque ele está enganando a Jacó, mas a sua casa está sendo, aleluia, prosperada, porque Jacó chegou na casa de Labão. E aí ele engana Jacó, falando que vai entregar a sua filha Raquel, mas entrega Lia. Então a aliança, o pacto entre Jacó e Labão foi quebrado. E sabe que o homem de Deus é que ele quebra a aliança com Jacó na terra, mas a aliança que foi feita uns dias atrás, uns anos atrás, anteriormente, quando Jacó desce até Padarã, Jacó edificou o que, igreja? Um altar. E no altar ele ofereceu sacrifício para o Deus eterno. E lá no altar o Deus eterno falou que cuidaria de Jacó. E ele fez uma aliança, um pacto também com Jacó. Então logo a aliança terrena é quebrada, mas a aliança celestial continua sendo... A aliança celestial continua sendo sustentada por Deus, oh glória. Dizendo assim: Jacó, Labão quebrou a aliança, mas fica tranquilo que a minha promessa está sobre ti ainda. Isso é lindo demais, irmão, oh glória. E Deus está dizendo: alguém te abandonou, mas a minha promessa está sobre a tua vida ainda. Alguém te virou as costas, Deus está dizendo: fica tranquilo, porque a minha promessa ainda está sobre a tua vida. Alguém te traiu, o Senhor está dizendo: fica descansado, porque a minha promessa te basta. Acontece com Jacó. Labão está enganando Jacó, está passando Jacó para trás, e ele está pensando que ele está na vantagem, ele está perdendo tempo. Por quê? Porque o negócio na vida de Jacó não é Jacó que é bom demais, é o Deus que está sobre Jacó que faz Jacó ser vitorioso, irmão, oh glória. E Deus está dizendo: não é a tua mão, é a mão de Deus, não é você, é o Deus que está sobre você. Eita, Jesus, a Bíblia diz, já vou finalizar, a Bíblia diz que Labão está passando Jacó para trás. Jacó é o seguinte: quer minha filha Raquel? Eu quero. Então vamos fazer outro pacto aqui, qual que é? Trabalha mais 7 anos para mim, Jacó. Sabe o que Labão tem que confessar diante de Jacó? O que é, Moel? Diante de Jacó, olhando na bolota preta dos olhos de Jacó, ele fala assim: Jacó, eu não quero que tu vá embora não, Jacó. Jacó, mas por que tu não quer que eu vá embora, Labão? Já cumpri o voto, já cumpri o combinado que a gente fez. Eu te dei Lia, agora eu quero Raquel. E Labão fala para ele: não vai embora, porque o Senhor tem me abençoado por amor a você, Jacó. Olha para isso. Olha para isso. Olha para isso, olha o peso dessa palavra. E alguém vai ter que olhar para você e vai ter que confessar essa verdade.
Não, você não entendeu. É uma direção, e agora tá bom. É uma direção do céu, glória. Alguém vai ter que confessar que Deus é contigo nessa terra. Alguém vai ter que olhar para você e vai dizer, ó, verdadeiramente foi Deus na tua vida. Verdadeiramente eu estou sendo abençoado, porque o Deus que é sobre a tua vida também está me abençoando. É que eu já falei e repito, a bênção de Deus sobre a tua vida vai contagiar quem estiver ao teu redor. Oh, glória, fica perto do crente, sabe por quê? Porque se você ficar perto dele vai ser contagiado. E a bênção de Deus vai estar sobre a tua vida. Irmão, para finalizar, ele trabalha, Jacó trabalha. Fala, Labão mais 7 anos. Chega o tempo que Jacó quer ir embora. Labão e Jacó têm um combinado sobre as ovelhas listradas, salpicadas e malhadas de manhã. E o texto diz que todas as vezes que Labão dava um jeitinho para que ele saísse na vantagem, de alguma forma, era Jacó que estava sempre um passo adiante de Labão. Oh, glória! Labão aqui está representando o adversário, mas Jacó aqui está representando o crente que permanece fiel. E Deus está dizendo, pode tentar te passar para trás, oh glória, pode até te humilhar, mas humilhado será exaltado, diz a Bíblia. Pode te humilhar, pode falar mal de você, pode falar pelas costas, na frente, onde é que tiver, pode se levantar a calúnia contra a tua vida, mas Deus está dizendo, olha Jacó, continua marchando Jacó, oh glória, e quanto mais te apedreja, mais você vai continuar crescendo. Quanto mais te apedreja, mais você vai avançar. Quanto mais te apedreja, mais você vai prosseguir. Quanto mais te apedreja, mais você vai crescer na presença dele. Quanto mais te calunia, o céu está dizendo, descansa. Por quê? Porque se falou mal de você, você não vai falar com a mesma, não vai fazer do mesmo jeito. Por quê, pastor? Porque quando fala mal de mim, eu me calo e oro. Deus Jesus. Por quê? Porque se eu me calo e oro, quem vai falar pelo Helder, mas é o céu que vai falar por mim. E quando o céu fala por mim é diferente, irmão. É maravilha. Quando o céu fala pelo Helder, ele se responsabiliza. E vou te falar uma coisa, ele não é só amor, ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor da terra. Ô Jacó, quando te apedreja, ô Jacó, quando te calunia, eu desço na terra para dizer, Labão, tira a mão de Jacó, porque sou eu que levou. Olha para cá, olha para você. Eita, a Bíblia diz, igreja do Senhor, que Labão vai pegar um grupo de... Olha para cá, irmão, vem comigo. A Bíblia diz que Labão vai reunir um grupo de pessoas, os seus servos. O que ele vai fazer, irmão Helder? Eles vão pregar uma marcha no encalço de Jacó e da família dele. E sabe qual é a intenção de Labão? É trazer as mulheres de Jacó para casa, de volta que são filhas dele, e depois matar a Jacó. Mas aí quando Labão ele abre uma tenda para descansar, olha para cá, para no outro dia ele seguir viagem, a Bíblia vai dizer, a amada igreja do Senhor, que na madrugada o céu vai ter com Labão. E quando o céu vai ter, olha para cá, entenda isso comigo, irmão, entra comigo nisso aqui, ó. Quando de madrugada o Senhor vai falar com Labão, o céu fala para Labão assim, Labão, aleluia, deixa Jacó em paz, Labão. Oh, glória. Deus está dizendo assim, Labão, deixa Jacó em paz, porque o que Jacó é para mim é um escolhido. Oh, glória. E Deus está dizendo, ninguém toca no meu escolhido. Ninguém toca na menina dos meus... Eita! Deus está dizendo, ninguém toca na menina dos meus olhos. Não. Deus está dizendo, Labão, deixa Jacó em paz, Labão, porque se você tocar em Jacó, eu toco em você, Labão. Eita, eu vou repetir, eu não vou ter que responder à altura. É o céu que vai responder por
glória. Deus está dizendo, é o céu que vai responder por você, não é eu, é Deus. É Deus. Na madrugada, irmã Eliane, na madrugada, ele vai na tenda de Labão. Não, Deus está falando assim, olha, hoje eu acho o inimigo da tua alma. Ele está falando, hoje eu acho a seta que lançaram contra a tua vida. Hoje eu acho levante a calúnia que fizeram contra a tua família. Hoje eu acho o diabo, o demônio do inferno que se levantou para dizer que você vai perder essa batalha. E Deus está dizendo, assim como eu achei o inimigo de Jacó, eu acho também o teu inimigo. Oh, aleluia. E por quê? Porque Jacó está no altar. Eita glória. Quem está no altar do Senhor aqui nessa tarde, nessa manhã? Não, é só para você que crê. Quem está no altar dele aqui ainda? Está no altar? Está no altar? Se você está no altar, fica tranquila, porque ele já desceu na terra. Ele já desceu na terra. Ele já desceu na terra. A presença dele está aqui. Vou te falar um negócio, irmão. Aleluia. O céu está aqui nessa manhã de hoje. Acabando de que rebacia. Alabou de rebaia. Cadê você que ainda fala a língua do céu? Cadê você que ainda é batizado com o Espírito de Deus? Acabando, rebaia. Cadê a diaconisa Sergiane aqui comigo aqui? Faz favor aqui. O abraço hoje é da irmã Eide, por gentileza. Remante o comando rebaia. Alabassi, remante o comando rebaia. Dá um abraço da irmã Eide aí. Que Deus mandou dizer para sempre, Deus tem a força dos dias difíceis para a vida do servo do Senhor. Calor e Essébia. O céu falou para Jacó: Jacó, eu vou cuidar de você por onde você for, Jacó.
E aqui. A Bíblia. A Bíblia. Existe um bálsamo de cura para nossa alma. Às vezes quem nos vê por fora parece que vai tudo bem, vai nada. Tu está como Jó, só tem um caco para raspar a ferida. Mas o Senhor ainda é restauração da alma aqui dentro. Glória a Deus. Ele ainda é o Deus que estanca a ferida e coloca bálsamo nela. Deus quer estancar feridas aqui nessa manhã. Glória a Deus. Aleluia. Só que o estancar feridas de Deus para a tua vida não é com o pregador, não é com o diácono, com o porteiro, com o ciclo de oração, com o grupo de varões, não. É só você e Deus. Aleluia. E o Senhor disse para Jacó: Jacó, eu serei contigo. E aqui eu fecho. Ele volta para Canaã, porque em Canaã era tempo de viver as promessas de Deus. Eu vou falar um negócio aqui forte para minha alma e para a tua alma também, igreja. Permaneça em Canaã, porque em Canaã é tempo de promessas se cumprir. Não, mas Deus não depende do ambiente, não. Deus não depende de A, de B ou de C. Deus nunca dependeu de ninguém. Calmando relância. Deus nunca dependeu de A, de B, de C. Não. Deus, ele simplesmente, ele quando promete, ele só se responsabiliza por isso, mais nada. Para você que está
está posicionada, posicionado. Os céus está dizendo para você nessa manhã de hoje: Canaã, em Canaã é tempo de viver promessa de Deus. Existem pessoas aqui que estão em nosso meio nessa manhã de hoje, que a oração dela foi essa, a oração dele foi essa: Deus, onde está a promessa? A tua indagação diante do Senhor Deus foi essa: onde é que está a promessa que tu me fizeste? Se Deus está dizendo, ó, a promessa está em Canaã, oh glória. Permaneça em Canaã, oh glória. Irmã Elismar, permaneça em Canaã, oh glória. Irmã Maria, permaneça em Canaã, que mandou revelacia. Irmã Ana, que está lá da irmã Marli, permaneça em Canaã, porque é tempo de viver promessas. Glória a Deus. Você quer adorar a Deus? Quer? Se quiser, adora. Se não quiser, deixa a cara fora. Aproveita que você está sensível a Ele nessa manhã. É nessa manhã de hoje que a alegria voltou. É nessa manhã que a alegria voltou. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Cadê você que adora? Cadê você que adora? Cadê você que adora? Que a figueira não floresça e não haja fruto na vive, e o produto não terá vida. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Glória a Deus, aleluia. Glória. Tem alguém aqui para reconciliar com Jesus? Tem alguém aqui que está com uma dúvida imensa no coração: será que eu vou, será que eu não vou? Uma vez que eu vou, não dá para voltar. Deus fiel, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmão, apóstolo Pedro, ele olhou para Jesus, presidente da igreja primitiva. Ele olhou para Jesus e falou assim: para onde irei eu, Senhor? E somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Portugal, Europa, qualquer país da Europa pode nos proporcionar algumas vantagens material. Pode. Mas nada vale nós conseguirmos tudo que nós almejamos materialmente falando. E a melhor coisa, como Maria no capítulo 12 de João escolheu os pés de Jesus. E cadê você que escolhe os pés de Jesus nessa manhã? Tem alguém que quer reconciliar com Jesus aqui no nosso meio? Tem alguém que quer dar um passo? Irmã Anabela quer reconciliar? Amém, glória a Deus. Quem se sente distante tem que reconciliar mesmo. Tem alguém que quer reconciliar com Jesus? Tem mais alguém aqui nessa manhã de hoje que, de certa forma, entende que distante de Jesus não dá para ficar?
Tá bem? Tá, mas dá para melhorar. É tipo isso, sim ou não? Tá bom, tá, mas dá para melhorar. E só vai melhorar com Jesus no barco, irmão. Chega de bater cabeça, irmão, meu irmão. Volta para os caminhos de Jesus, do Senhor. Enquanto há tempo, eis que vem dias, diz o Senhor, em que enviarei uma fome sobre a terra. E a fome não vai ser de sede de água, e nem fome de pão, mas será da palavra de Deus. Muito em breve o Espírito Santo vai ser tirado da terra. Quando isso acontecer, vai ser tarde para você chorar. Não vai ainda chorar mais. Então aproveita a oportunidade. Como diz o livro da harpa, meu amigo, amanhã pode ser muito tarde. Deixa para amanhã, vai levar um negócio da graça. Mas quando Jesus voltar, vai ser tarde demais para chorar. Amém? Se não tiver ninguém, é isso. Vamos orar. Você dá a mão para cá, vamos orar pela irmã Anabela. Deus, em nome de Jesus, oro pela vida da irmã Anabela. E eu quero nesta manhã de hoje, em nome de Jesus Cristo, Pai, repreender todo o mal contra a vida, tua filha. Tudo aquilo, ó Pai, tudo aquilo, Senhor Deus, que é repreenda todo o mal, Deus, Pai, em nome de Jesus. Deus, tu és fiel, Senhor da glória. Deus, tu és tremendo, tu és digno de toda honra, da glória. Diante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar teu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso mais ninguém. Vamos finalizar então, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Domingo que vem é ceia, tá, crente? Crente não pode perder ceia por nada na vida. Nada. Claro que com exceção, né? Trabalho, algumas outras divergências que pode haver. Mas, com exceção de algumas situações como trabalho e outras, jamais devemos perder o culto de ceia. Domingo que vem, às 5 da tarde, será culto de ceia. Amém? Domingo que vem. E o nome do Senhor vai ser glorificado em nome de Jesus. Quinta-feira que vem, quinta-feira dessa semana, novamente estaremos aqui em um culto de oração. Eu vou falar para vocês uma coisa. Quem não está vindo está perdendo. Quem pode vir não está vindo está perdendo, hein, irmão? Está perdendo. Eu vou falar para vocês. Glória a Deus. É o negócio do céu. Do céu. Mas também tem um mistério ali fora para a gente comer antes de ir embora, amém? Não vai embora sem comer alguma coisa não, amém? Eu sei que você está com fome, mas entrega o jejum daqui a pouco, amém? Glória a Deus. Aleluia. Ah, é verdade. Lembrando os irmãos que aqui dentro da igreja, dentro aqui do local do culto, não é para comer não, tá, irmão? É aquela porta para trás, para lá para frente, melhor dizendo, amém? Essa porta é para dentro aqui, não é para comer aqui dentro não, amém? Glória a Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Deus, obrigado por essa manhã. Obrigado por tudo aquilo que os ouvintes da fazenda ainda vai fazer em nosso meio. Sim, Deus. Continue conosco, Senhor Deus, alegrando o nosso coração, na nossa alma, na tua presença. Que nós possamos continuar, Senhor Deus, fazendo a tua vontade de coração, com amor e com alegria, porque o Senhor ama aquele que também adora o Senhor com alegria, ó Pai. Vai abençoando cada vida, cada família, cada lar. A irmã Lídia também vai fazer a viagem para Porto. Abençoe o retorno da tua filha, também depois para a Suíça. Abençoe o regresso da tua serva, pai com o esposo. Ser com eles e por tempo. Abençoe a cada um em nome de Jesus e que a mão do Senhor esteja sobre nós. Amém. Erga tua mão. O grande amor de Deus, a comunhão e as doces consolações do amigo Espírito Santo de Deus repouse, esteja em todo tempo e todo momento sobre a minha e a tua vida. Não só hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? vencemos em nome de Jesus. Para o Senhor,